Desde os primórdios, a música tem sido um componente essencial na história da humanidade. Desde tambores, guitarras a sintetizadores modernos. Você sabia que vacas leiteiras produzem mais ao ouvir Mozart? E que a vitalidade de um ecossistema pode ser medida pelo canto de um pássaro? A música vai além da capacidade de entretenimento, sendo também uma ferramenta de comunicação e comunicação universal. Ainda no passado da humanidade, a música poderia ter sido utilizada como uma espécie de documento, podendo, por exemplo, caracterizar uma tribo ou povo numa época onde os mecanismos de comunicação eram escassos, seja pela falta de veículos de comunicação, como a escrita, ou um vocabulário limitado. Muitas vezes, quando perguntado o que entendemos por música, pensamos em composições de grandes astros como Michael Jackson, Taylor Swift ou até mesmo alguns dos nossos artistas favoritos, mas sem nos atentar à grande questão: como a música influencia nossas decisões e quais efeitos as músicas que escutamos trazem para nossa mente a longo prazo. E o que faz a música algo tão especial? É o que veremos nesse vídeo. E também, mais uma vez, exploraremos mais um pouco sobre esse tema no emprego do PST, um tratamento na indústria que tem atraído a atenção de pesquisadores por sua capacidade de aprimorar a produção de leite em bovinos, melhorar a carne de suínos, entre outras aplicações. Sente-se confortavelmente e permita-se saber mais sobre essas criaturas incríveis. Você está no canal Ciência em Foco. Para começarmos a entender a música, primeiro devemos nos atentar sobre o que é a música e o que acontece quando ouvimos um som. A música, como conhecemos, é dividida entre uma infinidade de gêneros, que vão desde orquestras, som melódicos a composições de heavy metal. Contudo, parece haver algo em comum entre todas elas, que é a capacidade de confundir nosso cérebro, que por sua vez se alinha ao que está sendo dito ou ouvido numa tentativa de compreender a mensagem. Isso é o que podemos chamar de espelhamento neural. Mas não podemos falar de espelhamento neural sem expor o conceito de sinergia. De maneira simples, a sinergia é a capacidade de integrar diferentes sentidos do nosso corpo, como por exemplo, quando você associa um sabor ruim a um cheiro incomum, ou sente uma espécie de pontada ao se ver tocando algo que pareça afiado ou pontudo. Em nossa visão, essa capacidade nos ajuda em muitos casos a reconhecer fenômenos físicos, prever situações e economizar a energia que seria gasta inspecionando determinada criatura ou objeto. Mas, para o cérebro, quando o estímulo é ativado de forma consistente, como ao ouvir uma música, ele prioriza o entendimento desse estímulo, usando múltiplas áreas que, por sua vez, reagem de maneiras diferentes. Muitas vezes, de forma inesperada, podendo gerar uma série de emoções que vão desde nostalgia, medo, a contemplação. O que ainda não responde à segunda pergunta: o porquê ouvimos música, enquanto outros animais não? Ao longo da história evolutiva, humanos têm observado o papel do som e como eles afetavam os diferentes tipos de animais, seja como forma de comunicação, cortejo ou intimidação. Eles utilizavam a capacidade de explorar diferentes facetas que iam além do simples papel de comunicar algo. Ciente disso, em mãos da capacidade de criar ferramentas e vocalizar uma grande variedade de sons, humanos foram capazes de compor diversas canções ao longo da história, seja através do canto, dos instrumentos de percussão, violões, flautas. Essa interação se mostrou tão positiva que logo foi aderida a eventos recreativos, rituais, contos épicos ou até mesmo frentes de batalha. E para que isso aconteça, é necessário muito mais do que apenas uma mera vocalização ou vibrações mecânicas. O segredo dessas composições não está apenas em sua composição, mas na capacidade de, a partir dela, gerar o que podemos chamar de superestímulo. Isso se conecta em parte com o conceito de sinergia, uma vez que nosso cérebro não sabe diferenciar, por exemplo, o som de uma música dos sons produzidos naturalmente, como trovões, água corrente, chuva ou outros seres vivos. Isso satura sua capacidade de procurar ativamente por novidades no ambiente, funcionando como uma espécie de escape onde os pensamentos são deixados em segundo plano. Se engana quem acha que apenas nós podemos apreciar música. Como foi explorado anteriormente, não é necessário entender uma música para apreciá-la, muito menos ter mecanismos de cognição avançado.
pois podemos atribuir a compreensão da música como uma extensão natural dos nossos sentidos, não uma característica inerente à espécie humana. Essa visão, que reavalia o papel dos sons no bem-estar animal, tem sido amplamente utilizada no campo da zootecnia, onde cães e gatos são expostos a diferentes estímulos sonoros que consideramos agradáveis, e isso tem de fato mostrado um retorno positivo. De acordo com os pesquisadores, a seleção de notas em uma faixa, variações na intensidade e até mesmo períodos de repetição presentes nessas músicas são responsáveis por criar padrões na sonoridade. E quando o cérebro reconhece esses padrões, ele passa a inibir em parte a liberação de ACTH e cortisol, hormônios diretamente associados ao estresse. Essas composições tiram o foco dos animais além das necessidades imediatas e os ajudam a manter um humor mais estável. Com base nisso, é que pesquisadores desenvolveram os PSTs. O que são PSTs? Embora seja uma tecnologia que ainda está engatinhando, alguns países como os Estados Unidos e o Reino Unido apostam nesse método. E aí que entra o PST. Ao simular o som da chuva, notas suaves, vento ou canto de pássaros, é possível criar uma atmosfera segura em meio aos rebanhos. Isso serve como contraponto, uma vez que o ruído gerado por esses animais são responsáveis por gerar estresse e ansiedade, causas muitas vezes subestimadas. Porcos, em geral, tendem a ser os mais sensíveis ao estresse situacional, e medidas que visam limitar isso podem ser tomadas a fim de garantir uma carne de melhor qualidade. Mas não para por aí. Em especial, vacas leiteiras também parecem ser beneficiadas, tendo ainda uma maior pretensão ao ouvir música clássica, como Mozart ou até mesmo soft jazz. Essa nova prática de manejo, em alguns lugares, tem sido responsável por aumentar, mesmo que de forma sutil, a produção de leite, igualmente reduzindo o custo de manutenção desses animais. Embora o uso do PST ainda não seja amplamente reconhecido por muitos países, como é o caso do Brasil, que lidera o ranking de exportação de carne bovina, ele vem sendo estudado e até mesmo utilizado na produção do Wagyu, muito valorizado por seu sabor e textura, e as possibilidades continuam. Outro exemplo de como a música é utilizada no manejo de animais é na prática do hipismo, onde, salvo para efeitos terápicos, ela pode ser usada também para tranquilizar esses animais, seja em perioperatórios ou durante longas horas de transporte. Estudos indicam que esse processo ajuda a desacelerar o ritmo desses animais, reduzindo o estresse e batimentos cardíacos a níveis mais estáveis. E entre os sons mais utilizados, se destaca o som de mastigação, de riachos e, por fim, do canto de pássaros. No mundo cada vez mais industrializado, os pássaros têm sido indicadores de prosperidade e segurança. Seus cantos não apenas servem para comunicar uns com os outros, mas também para indicar áreas seguras. Onde não há pássaro, os animais evitam permanecer. Este é um exemplo prático de como o som afeta todo um ecossistema, e sua ausência reflete muitas vezes péssimos indicadores. Talvez seja a hora de olharmos para os sons que produzimos de forma mais pragmática e nos questionarmos como os sons que escutamos no nosso dia a dia nos afetam e como podemos usá-los para promover o bem-estar social de pessoas e animais. Esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Tentei abordar um tema um pouco diferente do habitual dessa vez. Entretanto, me diverti muito enquanto escrevi o roteiro, o que certamente me motiva a continuar melhorando a cada postagem. Contudo, antes de terminar, adoraria poder ouvir o som do seu like. E que tal continuar explorando os próximos vídeos? Até a próxima, e obrigado!